Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, aqui no 00. O meu nome é Pedro Fragoso e vou estar na próxima hora, sensivelmente, à conversa com o Paulo Silva. Olá, Silva. Olá, Pedro, tudo bem? Tudo. Gostas da minha camisola? Gosto da tua camisola. Quem está só a ouvir em áudio, em formato áudio, o Silva está com uma camisola muito bonita, equipamento alternativo do Futebol Clube do Porto, todo azul, assim um azul mais escuro, nem sei dizer, eu sou um bocado daltónico, não sei bem como é que classificar esse azul, mas é a época 18-19, é a época em que o Porto lançou os equipamentos do 125º, 25º aniversário. Silva, e é uma época em que já falamos aqui muitas vezes e tu estavas cheio de medo que isto pudesse acontecer. A época Militão, regresso de Pepe, com algumas similitudes com o que temos visto agora. Vamos falar nisso, até porque este episódio é um episódio de rescaldo da derrota. Finalmente o Porto perdeu, boa parte do país ficou eufórica, gritou Guterres, que já não gritava há muito tempo. Não é Guterres, é Cavaco. Eles lá têm essa private, mas o país ficou contente. O Porto perdeu em Casa Pia. Vamos falar sobre isso depois. Para o final do episódio também falaremos do próximo jogo, um jogo importante frente ao Sporting. Temos aqui alguns temas para falar, mas Silva, não estávamos nada habituados a perder no campeonato, já não acontecia desde a derrota, acho eu, contra o Estrela da Amadora na época transata. Estamos a gravar uma sexta-feira, o jogo foi na segunda, já as coisas já estão mais calmas dentro de nós, acho eu, apesar de não ter sido uma derrota muito fácil de digerir. Nenhuma é, não é? A questão é que nós primeiro já estávamos habituados a perder e depois aí começou a ser mais fácil digerir derrotas. Depois perdemos o hábito de todo, não é? E portanto chegamos à 20ª. Sim. À 20ª jornada do campeonato e perdemos pela primeira vez. Isso é uma péssima notícia. Aliás, o mundo azul e branco veio por aí abaixo, lágrimas, rios de lágrimas. Eu entendo. Eu ia dizer que não entendo, mas eu entendo muito bem, porque de facto receber agora o segundo classificado e bicampeão, recebê-lo com um ponto de atraso com 4 pontos. Agora vamos receber o Sporting estando 4 pontos atrás quando podíamos estar só 1 e ganhando passávamos para a frente e agora vai ser mais é dramático. Porque é isto que parece. Houve um título de um jornal qualquer esta semana que é Farioli questionado. Certamente lhe fizeram a questão então, como é que foi o dia? Como é que foi a noite? Sim, deve ter sido essa a questão que fizeram é o Record já agora que aproveita a mesma edição e todas as subsequentes até hoje, já agora, para, por exemplo, partir completamente, isto é muito giro, para partir completamente do Samu. E isto é muito engraçado porque depois tem eco no universo portista, que é muito giro. Que eu estava-te a dizer no outro dia, no grupo, estava-te a dizer que isto agora temos aí uma série de lesmas, na verdade são vermes, a saírem debaixo de pedras. Uns são verdes e outros são negros, que é do luto carregado que ainda carregam e vão saindo, não é? Que há gente que eu não ouvia e não via há muito tempo. E cá estão eles, porque Agora, é uma derrota e se é do jogo que estamos a falar, e eu queria perceber qual é a tua opinião, até porque acho que temos aqui um tema giro para conversar, é se Kivior, que estava no banco, devia jogar à esquerda ou não, por causa do golo. Eu tenho uma opinião e acho que tu não deves concordar, mas em relação ao jogo, o jogo é mau. Para mim é mal preparado, é mal gerido, é mal perdido, é mau. O resultado, sobretudo, é muito mau. O jogo em si não é muito diferente. Não era um muito pior. Pois, porque há um ponto que esta derrota era minimamente anunciada, não é? Ou seja, não era no Casa Pia, porque nos últimos, vamos dizer, mês e meio, houve momentos em que se o Porto tivesse perdido um jogo seria mais natural, em Guimarães, por exemplo, onde era... Em que jogámos francamente pior, o adversário foi bastante melhor. Obviamente que acho que o timing, perder antes do Sporting, num jogo em que o adversário marcou 2 golos nas primeiras 2 vezes que foi praticamente à baliza, acho que isso fica um bocadinho uma sensação mais ingrata para nós, mas porque o Porto também ofensivamente produziu muito pouco. Mas não produziu muito menos.
Mas gostaste? Não produziu muito menos do que andávamos a produzir. E depois, eu queria recordar, tu às vezes zangas-te comigo por causa desta coisa do pô, lá vem ele dizer, mas eu disse, mas a verdade é que neste caso nem fui eu, fomos nós, e houve uma altura em que fomos inclusivamente bastante vilipendiados por essas redes, por dizer que epá, isto não é extraordinário, sim, não, claro. Não é fantástico, porque ingratos não somos nós, ingratos são outros. Eu quero desde já dizer que o trabalho de Francisco Farioli é espetacular, é excelente, é fantástico. Lembro aqui todas as semanas de onde é que vimos, apesar de já ter passado tempo. Mas não é, nós não jogávamos um futebol fantástico em agosto. E houve uma altura em que piorou, agora até está a melhorar um bocadinho. Não foi muito diferente. Concordo. Estivemos mais perto de perder, ou seria mais justo termos perdido com o Braga em casa, Estoril. com o Estoril, sim, também, ou empatado, pelo menos. Vitória, ter perdido pontos ali no jogo com o Casa Pia, que fomos objetivamente. Continuamos a produzir pouco, a não ser espetaculares, a não ser fantásticos, mas é que fomos claramente melhores que o adversário, ponto final. E achas que a primeira parte foi melhor que a segunda? Acho. Pois. O que é curioso. E não sentiste que quando há o golo do Rosário, não sentiste que aquilo seria o dínamo essencial para o Porto dar a volta? Esse era um dos temas que eu gostava de discutir e gostava de perceber o que é que tu achaste disso. O que é que te parece que o Porto que vem para a segunda parte, não é? A precisar de recuperar 2 golos, faz um golo no primeiro minuto, sim, salvo erro. E o que é que te pareceu que isso trouxe à equipa? Nada. E fiquei bastante chateado acho que foi das coisas que fiquei mais chateado, porque podíamos não estar a jogar e a encontrar grandes soluções, mas eu quando vi o golo pensei, ok, pronto, agora ótimo. Vamos cair em cima cair em cima deles e vamos apertá-los, mas não, vamos fizemos continuar, fizemos a mesma coisa, as mesmas substituições, com o mesmo perfil dos jogadores que se calhar estavam o perfil podia-se outro, e agora foi muito discutida a questão de Mora, que nós aqui falamos acho que desde o primeiro episódio, Mora e Gabri, mas isto agora nós já falamos aqui tantas vezes. É muito engraçado, não, e é muito engraçado que se tu reparares era um tema que já não existia. Exato. E agora tu já tens grandes expertos do futebol, inclusivamente, olhem, nestas cadeiras, que recuperam-se, pois claro, então o Mora não joga, mas há quantos meses é que tu estavas calado em relação a isso? Não, e isso não é justo. Não é justo que as pessoas tragam, não é justo que um jogo comece e com 5 minutos de jogo, tu tenhas um comentador no canal que transmite o jogo a dizer Samu não joga nada, não está a jogar nada, já perdeu 3 bolas. Então, mas como assim? Já! E ainda mais estúpido, na minha opinião, é que isto depois cole. Claro. Que isto aconteça, porque o Samu é frágil psicologicamente, porque agora podemos criar aqui alguma destabilização. Eu estou habituado, eu sou velhinho, portanto já vi disto. E já vi disto muito, até é bom sinal, quer dizer, o Porto preocupa, não é? Claro. Óbvio. Está tudo bem. Agora que depois isto tenha eco em nós, epá, aí já não estou tão habituado. Acho que é capaz de ser um sinal dos tempos, não sei, que depois nós próprios aproveitemos isso para dizer que são todos miseráveis e são todos muito maus. Mas senti isso também. Senti que nós fizemos o golo e agora vamos cair-lhes em cima, porque isso é o e não. Foi sempre igual. Foi uma das coisas que mais deixou chateado no jogo. Que é... E depois fiquei muito nostálgico, sabes? A sério, bateu-se sobre mim uma nostalgia tremenda, porque eu tive a felicidade de ir, tu vais-me dizer o ano, porque eu não sei, de estar na segunda parte do Estoril Porto, a segunda parte repetida, portanto, sim, quando ela se realizou, efetivamente, na história da bancada, não é? Creio que é 21-22, mas não estou... somos campeões. Sim. E eu tive a felicidade de assistir a essa segunda parte. E o Porto entrou a perder. Sim. A perder 1-0, salvo erro. Pá, e nós também não jogávamos espetacularmente. Estávamos ali, aquilo era um resultado complicado, um bom Estoril também. Não tão bom como o de Catro. Espero que estejam a evitar esforços para pô-lo aqui connosco. Então esperamos que ele chegue ao Porto. Não sei. Então...
era um jogo complicado, um adversário complicado, nós estávamos a perder, o árbitro apitou para aqueles 45 minutos e nós varremos o adversário. Jogámos bem? Não. Mas foi... Não jogámos bem, porque não estávamos numa fase em que estivéssemos a jogar bem, porque eles estavam a trocar bem a bola, mas nós varremos. Fizemos muito rapidamente um gol do empate, não sei em que minuto, e quando marcámos aquele gol, todos nós que estávamos naquela parte da bancada tivemos a certeza absoluta que iríamos ganhar aquele jogo, porque não havia outra hipótese. E eu não senti isso. Pois não. E não senti isso contra o Casa Pia, e não sinto nunca. Eu sinto que os jogadores estão comprometidos com o projeto, estão comprometidos com o clube. Falámos aqui sobre aquela questão de eles próprios já são adeptos, eles sentem a história. Não tem nada a ver com isso. Nem tem a ver com a raça, nem tem a ver com o facto de nós termos futebolisticamente, e deixo isto aqui de borla para os colunistas que proliferam e comentadores e que gostam de usar expressões engraçadas, futebolisticamente nós temos um discurso monocórdico. E portanto continuamos com o nosso tom, calmo e tranquilo. Epá, e às vezes precisamos de mais. Portanto, é futebol de uma nota só. Tem várias notas, é sempre o mesmo ritmo. Ou seja, nós até podemos cantar Tom Jobim, mas há alturas em que precisamos de ser os Maiden e os Metallica, e também temos que conseguir ser. Certo. Já agora, por baixo disto tenho outra camisola. Que eu não faço a mínima ideia quem é, mas sei quem é o Tom Jobim. Em relação ao jogo Casa Pia, obviamente que depois há a questão do relevado, a questão do tempo, que obviamente não facilita... Não, e que dificultou-nos mais a nós, mas aqui e eu até acho que não nos adaptámos muito bem, porque escorregámos mais do que o adversário. Patinagem artística. Mas aí não foi usado como desculpa também. Não, eu também... Diretamente pelo Farioli, não, pelo Farioli não. Obviamente que o Rosário ficou disso, mas ele também está cá, diz, e bem, disse o que tinha a dizer. Acho que aquilo também não se justifica. Acho que não disseram foi ao Rosário, mas digo eu, quer dizer, não se justifica, eu espero bem, não tenho nada contra o Álvaro Pacheco, não tenho nada contra os jogadores do Casa Pia, e não é por o Casa Pia ter sido o primeiro a vencer o Porto, mas eu espero sinceramente que o Casa Pia deixe de divisão, fica aqui o meu desejo, porque acho que é inconcebível que um clube esteja há tantos anos a jogar fora, não sei quantos quilómetros de distância. Isto é preciso mudar o PDM para eles poderem fazer alguma coisa com o terreno. Então dediquem-se a outra... que vale o terreno dediquem-se a outra modalidade, o que seja. Mas tu também, o macramé, o que seja. Uma coisa, o macramé, o Campeonato Nacional de Macramé está... tu não tens noção, aquilo está terrível. Tu és um moço que, pelas minhas contas, desejas que desçam entre 12 a 13 equipas. Não, neste momento só há duas fortes, não é? Portanto, é o Vila Franquense que fica mais perto do estádio original de Pinamanique, e o Casa Pia, portanto essas duas por mim desciam. O Rio Ave, se continuar nesta deriva absolutamente ridícula. Tenho muita pena, porque eu gosto muito do Rio Ave, as pessoas de Vila do Conde não merecem isto, mas que suba o Varzim, que deixe o Rio Ave e as coisas. Eu sei que o Varzim ainda está na Liga 3, mas que se invertam e que ninguém tome, e que não haja nenhum grego ou cipriota a tomar conta do Varzim. Por acaso, em relação ao Vila Franquense, eu acompanho-te, porque ainda ontem tive o cuidado de ouvir o treinador do Vila Franquense na conferência de imprensa do jogo que perdeu no prolongamento, com um grande gol do Géni, que espero que seja tema para a segunda parte desta nossa conversa. Mas tive a oportunidade de o ouvir, e ele, de facto, o jogador dele partiu a perna. Ele pronto, acontece, também não foi de propósito, e não foi. Pronto, coisas que acontecem, tivemos bem. Se fosse no Dragão, minha Nossa Senhora. Aliás, como vimos, não é? Aqui há umas semanas. Se fosse no Dragão, ele espumava. Claro. Tiraram-nos do jogo mais uma vez. Mas pronto. Mas a semana passada correu muito bem, porque Casa Pia e Vila Franquense empataram, portanto perderam pontos os dois, foi muito bom. Mas nós demos uma mãozinha. Mas nós depois demos uma mãozinha ao Casa Pia, enfim. Fica aqui o meu desejo, nada contra essas pessoas, mas... regressemos ao Casa Pia. Regressemos ao Casa Pia. Eu ainda não percebi o que é que tu achaste do jogo. O que é que há de achar do jogo? Assim, isto estava... O Porto perder não diria uma inevitabilidade, porque eu acho que era difícil o Porto, já aconteceu, não perder jogos até ao fim, mas empates ou derrotas, eu acho que uma pessoa não podia estar a vencer os jogos todos. Quer dizer, eu não troco de lugar com nem com o Sporting, nem com o Benfica. Não, com nenhum deles, mas
com o Benfica não o Benfica ainda não perdeu, não é? Não perdeu. Força aí. Mas para mim, continua assim até ao fim. De empate, sem derrotas, de empate com sabor a vitória, não é? Ou então são vitórias que valem empates. Essa é aquela lógica do... Vitórias que valem um ponto, sim, aquela lógica. Bom, mas o jogo... acho que estava... Nos últimas semanas havia sempre aquela coisa, não tenho um bom feeling em relação a isto, não tenho um bom feeling, mesmo antes do jogo, não tenho um bom feeling. E depois comecei a ver aquele golo, o primeiro golo, depois o segundo, o azar do Tiago Silva, mas lá está, foi o golo do Rosário. Eu achei, ok, isto vai acontecer, mas ainda não é hoje, ainda não foi hoje essa tal guardem outra vez as garrafas, esse tal futebol de heavy metal que às vezes o Porto poderia fazer. Não. Portanto, foi chato, o timing é que foi chato, porque é antes do Sporting, pronto, mas eu, por um lado, até percebo alguma diferença. Não faz grande diferença, porque se nós temos 4 pontos e temos ganho, exatamente, não é dramático, não é dramático. Já estávamos habituados a ter 4 pontos, é isso? Já estávamos, pronto, 4 pontos já era bom, agora é mau. Eu relembro que, por exemplo, na época de 2003, 2004, em que fomos campeões europeus, a esta altura tínhamos 5 pontos de avanço sobre o segundo classificado, à 20ª jornada. Fomos campeões europeus. Estás a ver? Pronto, mais um. Pois, disse ninguém. E não, fala. eu sei que depois podem dizer em 2002, 2003 tínhamos 13 pontos de avanço, mas aí acho que também foi. É porque é preciso não esquecer que os adversários, neste caso o mais próximo, também está a jogar, está a fazer muitos pontos, está a fazer bastantes pontos, mas se quiserem, depois e podemos o outro está a fazer mais pontos do que fez no ano passado. Exatamente, portanto, nós é que estamos bastante acima. Por isso, acho que os senhores que estão a 4 pontos do Porto têm vencido de forma bastante categórica todos os jogos. Categórica, todos os jogos. Folgada. Não, no caso deles e mais uma vez, o que é estranho não é que isto seja a narrativa, e eu a isso estou habituado. O que é estranho é que também é a nossa narrativa. Não, mas eles, acreditam até ao fim. O Porto é sorte. Ganhamos. O Porto não acredita até ao fim porque não tem precisado. Tem acreditado desde o minuto 30 que marca o gol. Não, mas é uma sorte. É uma sorte. Claro. Ganhares nos descontos, sim senhor. Parece aquele meme. Quantos jogos nos descontos? Não sei, são 3, 4 ou 5 consecutivos. Os últimos não sei quantos. O da taça, mas eu queria, mas muitos pontos na mesma. Claro. E dizer que os tipos que estão em segundo lugar são os mesmos que ganharam a Paris Saint-Germain, que ganharam o Atlético de Bilbao, são apurados nos 8 primeiros da Liga dos Campeões. Claro. Tudo isto não é o Fenerbahçe, tá? E que jogam bem à bola, quando querem. Claro que sim. Jogam bem à bola quando querem. Portanto, é extraordinário ter 4 pontos de avanço sobre esta gente. E aconteça o que acontecer, o Porto ficará na liderança na próxima segunda-feira à noite. Continuaremos à frente do campeonato. Continuarei, independentemente do resultado, que será uma vitória do Porto, mas independentemente do resultado, eu continuarei a não querer trocar. Pois não, claro. Mas já agora, invertendo aqui um bocadinho os nossos papéis já agora, e o que é que te apraz dizer sobre o primeiro gol do Casa Pia? Vamos falar do defesa esquerdo, não é? Não sei. Pois só? É uma desplicência total de toda a gente, não é? Da defesa. Mas já tínhamos visto isto na Liga Europa contra o Rangers, contra o Vitória, na Chequia, não foi? Foi assim também um golo assim. Parece que a entrada do Porto nem é má, tal como na República Checa também não é má, mas depois a primeira vez que lá vão parece que não há concentração total, parece que não há, eu não digo a entrega obviamente, mas parece que não há concentração, parece que não está tudo bem definido o que é que se há de fazer. E estamos a falar do setor onde antigamente pilar fundamental onde nada acontecia, não é? Mas eu aí sou mais... É a fase da época também, de comboio de tempestades que nos tem assolado também, se calhar isto afeta a própria energia do ar. Não, não, claro que estamos a mexer, decidimos, esta camisola é da época de Militão, não é? Sim. Decidimos mexer onde não devíamos, não é preciso, estar quieto. No dia em que tu aqui perguntaste, então, e a contratação de Tiago? Eu disse, acho ótimo, é uma excelente alternativa, espero que jogue pouco. Ou que jogue quando é necessário, que esteja no banco, não é? Aquilo é uma alternativa que é mais fiável para o treinador do que o Perpich, mas é para ficar no mesmo sítio. Ora, vai saber, não era. Está a dar bosta, senhor Francisco, está a dar bosta, portanto, é arrepiar caminho. Eu nisso, por acaso, não sei Eu sei que não, e portanto quero que tu me expliques porquê. Eu vou-te dizer como é que eu vi o golo. O golo tem, na minha opinião, uma primeira falha que eu já não estava habituado, que é o senhor do Casa Pia que sai com a bola, ou que recebe a bola, tem a bola descoberta. Tem ninguém. Ele vira ao jogo
tranquilamente para o outro flanco, neste caso o esquerdo deles, o lado direito da nossa defesa, onde o defesa esquerdo do Casa Pia recebe a bola mais ou menos como se tu tivesses uma torre de 20 metros espetada no meio da Baixa de Alcácer hoje, ok? Que é, ele era uma ilha, não havia nada à volta dele. O campo parecia maior do que é de facto o campo de Rio Maior, não estava ninguém ali. O defesa esquerdo. Portanto, eu não sei onde é que estava desaparecido em combate o meu extremo PP, que não era to be seen. Se calhar há um motivo, ele estava a fazer outra coisa, estava noutro sítio. Mas se pensar, onde é que ele está? E também não havia Fraolte. Ele não apareceu, também não havia Fraolte. Não havia Rosário, não havia o médio defensivo, não esteve lá para... Pois é, porque não foi só mexer na defesa, é porque depois a dinâmica de Rosário, daí depois já podemos falar dos reforços que existiram, daí eu ter dito sempre que o Porto precisava de um médio parecido a Fraolte, porque quando falha Fraolte, o Rosário não é aquele médio, não é aquele, o Rosário é outro tipo de médio. Talvez, mas e, a verdade as dinâmicas é que o homem estava sozinho e, portanto, sim, claro. Como o extremo deles, neste caso o Livalém, não estava com o PP, desencontraram-se, desentenderam-se, pronto, não foram juntos para o mesmo sítio, nem com os nossos médios, fez overlap, né? Passou, quer dizer que nós temos o defesa direito 2 para 1 com aquela gente toda, não é? Sim. O que é que acontece aí? Um dos centrais tem de ir lá auxiliar. E depois vai um central, depois o outro vai ser... Mas não foi. Pois, está bem. Quer dizer, não foi. Não foi. Não sei se vá. Fica aqui. Ficou aqui no meio e, portanto, o homem se entrou à vontade. O ponta de lança, como ele estava ali a meio, e aqui é o Tiago, não encurtou, deixou o extremo, meteu a bola como quis. Felizmente, o Cassiano ficou tão surpreendido com aquilo que decidiu deitar-se e tirar uma cochiladazinha, porque como é que ele não acertou na bola, não sei. Bednarek, puf! E isto finaliza com o defesa esquerdo, o Moura neste caso, que viu a bola e pensou, isto não é preciso cortar, está tudo bem. Está o lance controlado, não é? Pagou. E depois tu vais ver a análise e é Moura, uma falha incrível do Moura. Porra, até o Moura ter tido a oportunidade de falhar, a gente tinha acabado com aquele lance 30 vezes. E isto não pode acontecer. Isto é uma descoordenação que o Porto não tinha, que Farioli tinha resolvido há muito tempo. E ele próprio decidiu voltar a colocar entropia neste sistema. E eu quero que tu me expliques porquê. Porque entra na lógica da rotatividade que ele queria, porque ele quer... Mas porquê que ele destrói aquela dupla de centrais? Não é para rodá-los. É para rodar. Ele quis dar descanso ao Kivior, ele sabe que depois a época ainda vai ser longa e que vai ter de... e portanto ele quer dar a mesma dinâmica que dá noutras posições, a mesma rotatividade, também quis dar ali onde estava tudo... Mas ele não fez isso, porque a primeira opção para o Tiago jogar foi pôr o Kivior à esquerda. Portanto, isso não é para descansar. É só para jogar noutro sítio. E tu até achas que aquilo... Por exemplo, eu vi o gol e pensei, o Pedro agora está a dizer assim, o Kivior à esquerda... Se o Kivior estava à esquerda não era gol, caraças. E por acaso eu até acho que não era. Sim, mas não é esse o ponto. Não é por aí. Não. Porquê? Porque foi isso que aconteceu. Tiago entra, Kivior à esquerda. Para determinados jogos, mas eu acho que isto, o facto do Tiago e do Kivior poder jogar à esquerda dá uma manancial de opções na cabeça de Farioli que permite gerir, porque vinhamos de um jogo europeu, cansaço, etc. O Kivior, acho que também tínhamos falado aqui, o Kivior estava a precisar, não sei se descanso, mas estava a ter jogos menos conseguidos, se quisermos, e portanto ele, porque se me disseres assim, este era um jogo típico para o Tiago Silva ser titular e para dar descanso a um dos centrais. Sim, se ele tivesse feito um bom jogo, não fez. Já agora, certo, vamos mas lá, assim, fez um jogo da bosta. E o Bednarek também, já agora, por osmose. Agora, não é só por osmose. É porque quando tu mexes ali, como tu já disseste, mexes no meio campo, mexes no próprio Bednarek, esse é que é o problema. Eu acho porque ele está fora do sítio. Ele está muito mais desconfortável ali. Percebo. Mas ok. Dá opções. Eu acho que isto é a lógica de Farioli a médio e longo prazo, que depois se reflete no curto prazo, porque ele vai fazendo estas mexidas. Eu acho que de facto são sempre muitas mexidas em todos os setores, porque está sempre a mexer no ataque, sempre a mexer no meio, sempre a mexer, agora também mexe na defesa porque tem mais opções para fazer. E ele acreditou que com o Tiago Silva, sem Tiago Silva, com Moura, com Kivior, ou o que seja, o Porto ia ganhar aquele jogo. E aquele jogo era para ser... E podia ter ganho. E podia ter ganho, e devia ter ganho, e foi melhor, e pronto. Enfim.
mas acho que sim, acho que a questão aqui é mesmo essa. Agora, falta sem Fraolt, acho que lá está, o Porto é outro, e acho que o Porto precisava de, se calhar, cautelar um bocadinho essa questão na defesa. Quero só dizer aqui uma coisa, obviamente que o lance do segundo gol do Casa Pia é uma infelicidade do Tiago, que poderia ter sido a infelicidade, por exemplo, do Bednarek contra o Benfica, em casa. Nada certo, contra. Não, depois da FIFA do primeiro gol, eu sei que fica marcado, mas tu marcas. Já agora deixa-me dizer-te que o segundo gol do Casa Pia, só para também não acharem que nós somos parvos e somos todos deste tipo de portistas que estão há uma semana a dizer que o Samu não presta, não sabe jogar a bola, que o Farioli é um mijado, um cagão. Não somos dessa, até pedimos desculpa, somos de outra. O segundo gol de Casa Pia que nasce num livro que não existe. Ele não toca no jogador, não há falta. Não há falta. Não tinha percebido isso, peço desculpa. Mas fica claro. O gol não foi por causa do árbitro. Não. Por falar em árbitro, há depois na segunda parte a expulsão do William. Deixa-me já dizer aqui uma coisa, que é, isto é, soube-se ontem que o William apanhou 2 jogos. Eu acho que são poucos. Ok, eu até acho justo. Acho que em Portugal se castiga pouco por este tipo de entradas e de faltas e de vermelhos. Acho que deveriam apostar mais nisso, multar não financeiramente, mas em jogos, a exemplo de outros campeonatos, onde as multas e as suspensões são mais severas. Eu acho que o número de jogos do William Gomes é justo, 2 jogos. Agora, o Martim Fernandes, ler ou ouvir isto com sotaque castelhano, não é? Porque é Martim Fernandes, do Gil Vicente, no jogo anterior, no Dragão, fez exatamente a mesma coisa, no mesmo espaço do terreno e tudo. Se calhar, não sei se na ótica de quem decide as suspensões, acertar no peito é menos grave do que acertar na cabeça. É capaz de ter um bocadinho menos grave. Sim, mas é que... Mas eu acho que a interpretação não é essa. A interpretação é de facto, casualmente, porque não estava a olhar, e este com então, maior intenção. Pois, mas é que o William já joga a bola antes. Mas eu não... É que o William joga a bola antes. É que depois, se quisermos atenuar, eu também atenuo assim. Mas eu acho que a incoerência assim, o jogador do Gil Vicente ganhou só um jogo. Por ter feito exatamente a mesma coisa. Okay. Isto aqui é ridículo. Mas a incoerência vai mais longe do que isso. Porque se tu disseres assim, sim, mas é porque nós consideramos que o jogador do Gil Vicente não teve a intenção. E o William tem intenção. Então ele não pode apanhar 2 jogos, tem que apanhar 20. Claro, se tem intenção de matar aquele amigo, não é? Exatamente, se tem intenção de... Dito isto, o que eu acho é que nós devemos, e nós que temos filhos, eu agora já fiz esta parte, estão mais crescidinhos, às vezes não parece, mas vocês todos que têm filhos, apostem na educação, porque é importante. Isto é o QI das pessoas, que é um tipo que entra naquele jogo e faz aquilo. É burro. Pronto, coitado, o rapaz não deve ser burro. Teve uma paragem, mas não pode. São profissionais. Aquilo objetivamente prejudicou a ele, o colega de profissão dele e a equipa. Sim, eu acho que é um lance infeliz. É claro que ele tem... obviamente que merece a suspensão de jogos que porque eles têm que ter cuidado uns com os outros, não é? Exatamente, por além disso, até porque pode alguma vez ser contra ele, e eu acho que a suspensão de 2 jogos é bastante aceitável, digamos assim, tendo em conta o lance, mas a moralidade a comem todos. Exatamente, e depois é muito fácil. Depois é engraçado que às vezes depois os clubes que não, Porto, Benfica e Sporting, gostam de dizer que são sempre muito mais prejudicados do que os só que não têm tanta visibilidade, não é? E eu percebo esse argumento, mas depois às vezes há estes momentos aqui em que... acho que isso tem mais a ver com... Eu, por acaso, acho que isso tem mais a ver com o facto de prejudicarem um dos grandes do que de beneficiarem um dos pequenos, mas pronto. Pois, se calhar também é isso. É muito por aí. Mas é claramente incoerente, mas não, nada que estranhe quando estamos a falar do clube. Já foi um rant deste podcast, quando estamos a falar do clube que viu um jogador ficar suspenso enquanto o adversário não recuperasse. Gostava de saber o que é que vai acontecer com o Soares em relação ao desgraçado do homem do Vila Franquense. O clube que joga antes de os estádios serem interditados porque não têm condições para jogar a bola. Não me admiro que Rio Maior não volte a ser interditado, não é? Sim. Falar nisso, vamos continuar nesse rant, só porque eu tinha aqui apontado, antes de entrar aqui, soube-se mais um horário de uma jornada de fevereiro. E isto é...
Eu sei que isto é bater no ceguinho. Eu sei que nós jogamos com o Arouca, não é? Jogamos no Arouca sexta-feira às 18h45. Então aproveitar para dizer aqui ao grande Fernando Arouca, não dá para trabalhar na sexta-feira à tarde por causa de pré-match. Sexta-feira, 18h45, dia da semana. Espetacular. A jornada anterior, o Porto... Então, mas as pessoas em Portugal não trabalham à sexta à tarde? Não. Isto também vai encadear noutra coisa, que é o Porto soube-se que joga no Nacional ao domingo 15h30. Boa hora. Se calhar é também para vir mais cedo para vir. Perfeito. Depois, tem uma semana limpa e vai jogar quando? Domingo às 8h30. Eu sei que o Sr. Presidente do Porto prometeu, e eu sei que este ano não dá muito para fazer jogos ao domingo ou ao sábado, em virtude do calendário da Liga Europa, porque se joga mais à quinta, percebo isto perfeitamente, mas sempre que há uma oportunidade eu acho que o Porto devia fazer o forcing, ou pelo menos vocalizar que não está contra um domingo às 8h30, quando há a possibilidade de jogar a outras horas nessa jornada, ao final de tantos jogos, ao final de tantas semanas em que o Porto... A jogar à sexta, à segunda, à quinta, domingo 8h30. Epá, há limites. E depois, na jornada seguinte, sexta-feira às 18h45, isto porquê? Porque o Sporting vai jogar no mesmo dia, só que joga às 20h45, ou seja, porque na semana a seguir, na quarta-feira, jogam os dois para a primeira meia-final da Taça. E para não haver, para ser o mesmo número de horas de descanso, praticamente o mesmo, têm de jogar os dois na sexta-feira. Só que depois as televisões mandam nisso e já se sabe que toda a gente que vê o Porto Arouca, não quer perder pitada do Sporting contra quem quer que seja, que eu não sei quem é nessa jornada. Por isso, isto já é muito antigo. A nova direção da Liga, isto continua tudo igual, já sabemos quem manda, mas eu agora que estou aqui, que tenho um bocadinho mais de palco, deixa-me só dizer isto, porque não faz sentido absolutamente nenhum. E isto até digo, às 18h45 de uma sexta-feira, para quem tem 2 bebés em casa, para mim até me dá mais jeito do que outra hora. Por questões familiares, não interessa, mas até me dá mais jeito a mim, só que eu não penso só em mim, ok? Estás a escapar, ao banho, não estou, tenho que ir para a bola, não há banho, não há janteirinho, já estão a dormir, nem os fios, coitadinhos. Mas eu depois explico-te. Mas pronto, até me dá mais jeito a mim. Isto é impressionante, a sério. Sim, e o Porto Sporting vai ser a uma segunda-feira, às 8h45, porque não se podia jogar no dia das eleições, quando os outros clubes jogam todos no dia das eleições, e esta infantilização do adepto, como se não tivesse. Também não, como se... Podemos ir a concertos de música, podemos ir a todo lado, mas não podemos ir a futebol, pelos vistos. Mas, enfim, fica... Mas os próprios clubes disponibilizaram-se para isso. Disponibilizaram-se. Why the fuck? Também não percebo. Mas está tudo bem. Tudo bem. Só para dizer, por falar em horários ridículos, esta semana a equipa feminina do Porto jogou a primeira mão da Taça de Portugal. Às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã de uma quarta-feira. Agora isto já não é Liga, isto é a Federação. Apesar de estarem lá as pessoas que estiveram na Liga, o Sr. Proença, a Sra. Pires, abraços para eles. E vinha para cá e ouvi a Sra. Pires a falar na rádio e fiquei logo mal disposto, peço desculpa, porque isto aqui, às 11 da manhã, ou uma quarta-feira, a meia final da Taça. Então, mas é só as famílias que vão lá, devem ter pedido não, dia, assim. E como disse bem o treinador do Porto, Daniel Chaves, muitas das famílias nem puderam ir porque tinham de faltar ao trabalho. Claro. Muitas das jogadoras, estamos a falar de uma equipa da segunda divisão que nem são profissionais, que trabalham ou que estudam, tiveram de faltar. Dito isto, grande exibição do Porto na segunda parte, depois na primeira parte ter sofrido 2 golos de bolas paradas, em que no primeiro golo até a guarda-redes a Cora Brandl ficou um bocadinho mal na fotografia, mas depois fez uma defesa de um penalti espetacular, uma grande defesa. E Mazukova, um reforço do Porto, uma checa em janeiro, Checa. Fez o golo 2-2, ela que tinha cometido o penalti 2-2, está tudo em aberto para a segunda mão, que é só lá para março, que é esta coisa ridícula. Já vi pedidos para que o jogo seja no Dragão. Claro, no Dragão. Acho lindamente. Eu também acho, desde que não seja uma quarta-feira às 11 da manhã. Acho que não dá jeito, podem pôr quarta-feira às 7 da tarde. Pronto, já... Às 18h45. Às 18h45, pronto, fica lá. Qual era o que? Enfim. Não sei se tenho mais coisas para falar. Tenho mais coisas para falar. Pode ser. Não, vou deixar para seguir. Vamos à figura da semana. Figura da semana. Isto para encadear. Ia de falar. O Porto B ganhou esta semana. 3-2 em Faro. Correto? Sim, 3-2 em Faro.
Mateus Mida é a minha figura da semana. Primeiro golo, já aqui falamos do Mateus. Ele entrou ao minuto ali 71, 72, marcou ao minuto 80. Festejou a Vitinha, ficou viral, fez um ótimo golo, um ótimo gesto técnico. É o primeiro golo profissional de Trofim Melinchenko. Exatamente. Entraram os dois já agora. Entraram os dois, é verdade. Queria destacar o Mateus porque é o primeiro golo profissional dele. Já aqui dissemos que temos muita esperança no Mateus. Terá certamente um futuro brilhante. Porque aquela finalização faz lembrar o Rodrigo Mora. Faz. Era aí que também eu ia pegar por aí. Deixa-me só dizer aqui, Mateus, aqueles festejos é que, por exemplo, o primeiro golo eu perdoo-te, mas festejar com aquele deslizado de joelhos, aquilo faz muito mal aos joelhos. Anda toda a gente a proibir isso. Portanto, fica tranquilo, podes fazer a fitinha, rodar a fitinha à Vitinha à vontade. Mas primeiro golo eu percebo, espero que venham muitos mais, não só na equipa B, mas principalmente na equipa A, num curto, médio prazo. É a minha figura da semana. Para começarmos a encadear e falarmos do jogo de segunda-feira frente ao Sporting, a tua figura da semana é... Rufam os tambores. Luís Godinho. Luís Godinho, não, para te dizer o quê? Luís Godinho, que vai ser o árbitro, não é? Sim. Segunda-feira? Yeah. Que é um bom árbitro. O árbitro é um bom árbitro. Não havia necessidade. Não, é mesmo. Acho que é um bom árbitro. Tem... Falha como toda a gente. O Danilo pode ter uma opinião diferente. Falha como toda a gente, era isso que eu ia dizer. Ele falha como toda a gente, mas acho que no quadro geral é uma escolha aceitável. Devo dizer já que desejo que ele faça uma exibição extraordinária, uma arbitragem impecável, em que nada se lhe possa apontar. Que eu espero que aconteça. E o que lhe desejo. Sei que ele, e por isso é a minha figura da semana, há sempre muita pressão sobre os árbitros destes jogos. Bem sei que em relação ao Porto ele é capaz de ter ali ainda algum fel por o Danilo ter-lhe acertado com as partes baixas nas partes baixas. Com o lombar. Não é? Foi com o lombar na altura. Foi assim com o lombar dele. Se foi com o lombar, então... Pronto, se calhar é por aí que ele... Mas sim, a lombar do Godinho. Também, a lombar do Godinho. E talvez não tenha sido bem, mas pronto, que naquela senda de one-offs da história do futebol mundial, nós também temos essa, que temos um jogador que foi expulso porque o árbitro o abalroou. Pronto. E expulsou. É chato. E isso acho que o marcou um bocadinho. E também porque ele depois está envolvido, curiosamente, num lance em que nós tivemos a reprise com outras cores ontem, salvo erro era o Luís Godinho que apitou o jogo em Braga do Luís Dias, não tenho a certeza, mas sobre isso falaremos depois. Luís Dias, sim, vamos deixar isso mais para outra rubrica deste podcast, mais para o final. Ainda antes só podemos falar isto também não falamos dos reforços. Portanto, antes de falar sobre o Sporting, não sei, Mofi, Fofana, são nomes bonitos, são nomes fixos. São nomes fixos. Aliás, eu acho que deviam inclusivamente juntá-los. Mofi, Fofana. Ou Fofana, Mofi. Fofana, Mofi. E parece que estás a fazer propostas indecentes a pessoas, mas em crioulo. Fofana, Mofi. Mofi, Fofana. Mas sobre esta... Pronto. Oscar Piatuzewski não é inscrito na Liga Europa, portanto só poderiam ser 3. Tiago Silva, Mofi, Fofana foram. Nós devíamos fazer uma música. Ritmos africanos. Mas, curiosamente, o Fofana vem um bocadinho na lógica do que eu achava prioritário, não é? Médio. Pediste um médio. E tu sempre pediste um avançado. Portanto, está... Obrigado. Senhor Presidente, obrigado. Não, estou obrigado. Nada, ele é que nos devia agradecer. Mas, pois, depende. Sim, não é... Não. O Mofi tem mais nome recente, digamos assim, pelo que fez e porque já trabalhou com Farioli. Eu não os jogadores porque não os conheço e aí confio plenamente nas estruturas. Se os escolheram, está tudo bem. Até porque as escolhas têm sido boas. As escolhas têm sido boas, portanto está tudo bem. Eu acho que tem mais a ver com o que é que vão fazer com ele, não é? Eu já li em algum sítio que estamos a ver se, por acaso, fontes, um meio de comunicação costuma estar bem informado, né? Que isto do quê? Mofi, que
porque estamos a ver como é que ele está, para ver se é titular. Pronto, isso é estúpido. Para mim é estúpido. O Mofia é canhoto. Se entrar... repara, se o Porto, os reforços fazem todo o sentido, são em posições em que tu e eu, nas duas posições, tínhamos achado que precisávamos de reforços. Também já ouvi Farioli dizer, e isso pode estar ligado com a não inscrição do Oscar, que o Mofia pode jogar nas alas, que é uma coisa que ele também diz do Denis Gould. Certo. Pá, não podem, mister, não podem, não devias ter inscrito outro. Mas está tudo bem, isso é a opção dele, não vamos discutir. Agora, se o Fofana é uma necessidade, se nós entrarmos na segunda-feira com Diogo, Alberto, porque o Martim parece que continua aleijado, Tiago Silva, Bednarek, Kivior, Varela, Fofana, Gabri Veiga, Borja, PP e Mofi, é estúpido. Portanto, mas não acreditas que seja esse o 11? Não. Qual é o 11? Acredito. Qual é o 11 não agora? acredito, mas temo. Desde Tiago Silva que temo. Portanto, mas a linha defensiva será essa? Acreditas tu? Estás em querer? Essa que tu disseste. Kivior, Bednarek, Tiago Silva e Alberto. Estás em querer, não é? Para quem não está, a ver... Não, eu não está estou. de mãos na cabeça o Silva. Sim, mas vá lá. Mas tu, nos últimos tempos, tens adivinhado, não são os teus desejos, ou seja, não seria o teu 11, mas acreditas, já passando um bocadinho para a antevisão do jogo... Eu acredito que o Kivior vai jogar à esquerda, que acho que tem tudo para não correr bem, mas oxalá corra lindamente. Porque me dá... Quando eu penso nesse 11, lembro-me de Otávio e Gyökeres. E eu estou a ver o Catamo a receber no mesmo sítio em que o Gyökeres recebeu, não é? Com o central. Eu estou a ver o que é que vai acontecer ao Kivior se o Catamo virar. Porque, obviamente, a melhor qualidade do melhor defesa central do Campeonato Nacional não é ir a correr atrás do Catamo. Não é mesmo. Se alguém consegue fazer isso, é um lateral esquerdo. E mesmo assim vai ser com dificuldade. Portanto, vai ter que ser contínuo. Como é que o Kivior pode parar isto? Dando espaço, fazendo contenção. Isso quereria dizer que eu vou jogar com uma linha defensiva mais descida do que a hábito. Também não quero acreditar. Portanto, eu acho que nós vamos jogar com Moura. Na mesma. Ok. E no meio campo, Rosário? Rosário falou de Moura. Moura? Sim, eu acho que vai jogar o Moura em vez do Gabri. No Gabri. E no ataque? No ataque só pode jogar Borja, PP e Samu. Neste momento não há William. Sim, não há William. Oscar a partida não será titular. Não parece que num jogo destes possa ser titular, embora não descartasse. Eu não descartaria. Acho que Farioli descarta e joga Borja. Ok. Em relação ao jogo, deixa-me só... semana passada falei aqui da relação à entrada dos adeptos em dias de jogo, as revistas. E o teu 11? Já dou o meu 11. Deixa-me só encadear aqui uma coisa, porque até houve um ouvinte, o Lamas, que disse uma coisa acertada em relação a essa revista, que é que nós queixamos de haver dois homens e duas mulheres de seguranças a revistar. Sim. Mas, não era e que ele deu um ponto, que é o caso dele, e que certamente que haverá casos desses ou invertidos, que é ele leva a filha menor, uma miúda. E tem que passar ao mesmo tempo. E não conseguem passar ao mesmo tempo. Porque a miúda vai... Ou seja, é uma... E acontece certamente com mães que levam filhos mais pequenos, de sexos diferentes. Isto tem de ser revisto. E segunda-feira vai ser complicado, porque as pessoas vão chegar mais em cima da hora, apesar do jogo ser um bocadinho mais tarde, e isso às vezes facilita, não ser só tipo 7h30, 8, 8h15, 9 menos 1/4 facilita, porque as pessoas já saíram há mais tempo do trabalho, já têm mais tempo para chegar ao estádio, mas vai haver confusão, etc. Portanto, o Porto tem, acho eu, tem de rever um bocadinho aquela entrada. Foi o que falamos sobre isso, queria só dar esse apontamento. As colunas de som um bocadinho mais baixo no Dragão, o meu apelo semanal fica aqui feito. Em relação ao meu 11... Depende sempre da playlist. Depende, sim, também depende da playlist, mas ponham só um bocadinho mais baixo. Então se for assentadinho, ou lá como é que é? Isso já acabou. Isso já acabou, aí podem fazer mute. Mas o meu 11 seria... Quer dizer, o meu 11 eu também... Eu por acaso jogava com o Kivior, à esquerda. Sim, eu não tenho medo. Coerente, ao contrário do futebol português. Eu jogava com o Kivior, eu jogaria com o Kivior, espero, estou em crer que será essa a linha. Obviamente que há a dúvida Martim Fernandes por lesão, mas aí será... eu acho que mesmo que o Martim estivesse... Se o Martim estivesse a 100%, se calhar poderia ser uma opção para a lateral esquerda.
mas não estando até em condições, acho que será Alberto, Bednarek, Tiago e Kivior. Em relação... É ao contrário, e esse é um dos problemas. Não percebi? É ao contrário, e esse é um dos problemas. Sim. É Alberto, Tiago, Bednarek. Pois, é isso. É que inverteram duas posições, não é? Em relação ao meio campo, eu acho que joga Rosário, joga Fraolt, não tenho tanta certeza. Joga Rosário em vez de Varela. De Varela. Eu acho que joga Varela. Ok. Eu percebo essa dúvida, percebo essa lógica dentro da cabeça de Farioli e tentar entrar nessa lógica, mas eu espero que jogue. Por isso mora, não é? Se Rosário Veiga. Pois, são essa dicotomia engraçada. No ataque, de facto, não há grandes opções. Eu acho que não vai inventar nem com Mofi, nem com Fofi. Mofaná será. Fofi Mofaná. Seria. Nunca mais vou perder isto. Mas pronto, eu espero um jogo difícil, como são normalmente estes jogos, mas acho que o Porto tem. É um jogo tripla, o normal. São as duas melhores equipas a jogar futebol em Portugal. A futebol, pronto, o Braga teve momentos em que até jogou bastante bem e que até está numa fase boa, portanto, se calhar estou a ser um bocadinho injusto, até porque o Vitória, por exemplo, até está a jogar bem, mas são as duas melhores equipas no conjunto, coletivo, individualidades, etc. O Sporting, como dissemos há pouco, questões físicas, acho que também se está a revelar. Já o ano passado revelaram essas questões físicas, mas foram campeões. Veremos quem é que está disponível, mas o regresso do Pote é importante para eles. O Trincão, se aparecer, é sempre um perigo. Estando o meio campo, tem um ótimo meio campo, acho eu, portanto acho que o Sporting é um adversário difícil, mas o Porto tem, acho eu, condições para vencer. E eu estou confiante na vitória. Acho que será um jogo difícil, mas acho que podemos. Só para dizer, o jogo da primeira volta foi claramente o melhor jogo desta temporada. O jogo foi o jogo do ano. Sim, acho que foi o jogo do ano. De intensidade, tática, etc. Acho que foi um jogo muito, muito interessante, até para o ponto de vista do adepto neutro, se quisermos. Espero que seja um jogo entretido. Para citar aqui Nito, mas sim, obviamente espero que o Porto ganhe. Isso obviamente. Estou com dúvidas, não sei com que postura é que achas que o Sporting vem. Concordo contigo. Não sei, mas se o Sporting vier com uma postura especulativa em relação ao jogo, bem-vindos. Bem-vindos, não é? Está tudo bem, entras a 4, sais a 4. Tal como o Benfica fez isso em outubro, quando estava a 4, saiu a 4. Por mim, estava tudo bem. Não sei não é? quantos, portanto não teria problemas e correndo a coisa ligeiramente melhor, até ganhamos assim, não é? Para nós é muito confortável. Para o nosso registro é muito confortável. Nós estamos à frente e alguém tem que correr. Não é? Nós estamos a jogar em casa, vamos querer ganhar, acho que vamos fazer um jogo, lá está, equilibrado. Não vamos jogar heavy metal, de facto. Não vamos. Estava-me a lembrar o David, acho que foi o David que disse aqui no episódio passado, quando esteve cá, que a equipa tinha muito mais cabeça, já não pressionava sempre tão alto, e acho que vamos ver muito isso. O Sporting tem que assumir, creio que tem que assumir. Se não assumir também está tudo bem. Se o fizer, nós gostamos de jogar contra esse tipo de equipas e gostamos de jogar contra boas equipas. Agora, sim, acho que normalmente os jogadores gostam de jogar contra boas equipas. Não, e nós gostamos de jogar contra boas equipas. Acho que jogamos melhor mesmo, portanto acho que vamos jogar melhor. Agora, há aqui uma questão, e isto é transversal e teria, por exemplo, resolvido o jogo de segunda-feira. E eu volto a dizer, neste modelo, com esta preocupação, com este discurso monocórdico, mesmo que variemos de tom, ele é muito no mesmo registro, é fundamental nós sermos eficazes. Pois, era isso. O Borja não pode escorregar quando está sozinho à frente do guarda-redes, ou tem que conseguir dar um toque para o Samu fazer gol. Ele devia ter feito logo, acho eu. De primeira. Não pode. O Gabri, quando tem oportunidades de estar à entrada da área com o guarda-redes pela frente, tem que fazer gol. Tem que fazer gol. Nós temos que ser eficazes. E a eficácia continua a não ser uma marca deste Porto. E acho que se for, quando for, ou se já tivesse sido, então nós seremos, em termos nacionais, basicamente imbatíveis. Porque o facto é que nós não criamos muito, mas criamos sempre.
Não há um jogo do Porto em que tu digas, tivemos uma oportunidade, uma meia oportunidade, e foi tudo. Não há. Tu tens 3, 4 consistentemente, às vezes tens muito mais. Tens que fazer 2 golos. Ponto final. Ponto final. E acho que essa é a marca. Se nós formos eficazes na próxima segunda-feira, acho que ganharemos. Seja qual for o resultado, o Porto estará à frente do campeonato. Eu acho que nós vamos ganhar, e acho que vamos ganhar com alguma tranquilidade. Até tenho algum receio de que vier à esquerda. Claro. E obviamente que há pouco, quando estava a falar do Sporting, Soares está também numa forma fantástica. Mas devia lá estar ou não é outra coisa. Nem vou discutir. Sim. Mas pronto, lá está. É tal coisa. Eu por acaso não acho. E acho que nós portistas devemos estar muito preparados para este tipo de situação. A sério, devemos. E não podemos, neste sentido, aburguesar-nos e esquecermos que é estar numa forma fantástica. Faz golos de todas as maneiras. Parece Samu quando chegou, que a bola batia-lhe e entrava. Não é? De onde fosse. Tudo era golo. E ele está nessa fase. É uma fase que os avançados passam. Ótimo. E ele é bom. Mas daí a dizer que, mais uma vez, um calcanhar espetacular lá para dentro, quando foi o defesa que fez golo, também não é preciso, não é? Estás a ver? Não é preciso. A gente está aqui, a gente vê. Portanto, não. Aquele não foi ele que marcou. Ele não marcou. Aliás, ele falhou. Um golo que eu não me lembro de ver desde Paulinho César. Ele tinha resolvido aquilo no prolongamento e conseguiu impedir que a bola entrasse ao mesmo tempo que a punha ao alcance do guarda-redes. Eu confesso que adormeci no prolongamento, mas lá está, tenho 2 bebés. Não, eu só vi esse eu tenho 2 bebés em casa e aterrei. Não vi mais. Aliás, só vi quando descobri. Eu sou um homem novo, adormeço a ver futebol. Isto nunca me aconteceu. Mas pronto. Toca a todos. Toca a todos, mas sim. Ainda por cima não era o Porto, claro. Portanto, também não era bem futebol. Também era o Vila Franquense. Não estava propriamente entusiasmado. Estamos a chegar ao final do episódio. Vamos, como habitualmente, à memória da semana. Vou começar eu, até para encadear neste Porto Sporting, porque eu quero trazer um Porto Sporting. Eu quando pensei em Porto Sporting, a minha primeira memória é para o primeiro jogo que eu me lembro de ver ao vivo, foi um Porto Sporting. Sei que não foi o primeiro jogo que fui, mas as pessoas... Mas foi o primeiro que foste sóbrio. não. Sim, estava inebriado pela loucura das antas, mas estava, mas quem me levou quando eu era muito miúdo já não está cá, e na altura não havia, por exemplo, o 0-0 para fazer esse levantamento dos jogos que fui ou que não fui. Era mais complicado, e também nas antas entrava-se sem bilhete, os miúdos, aquilo era super fácil e portanto não havia esses registros. Por isso o primeiro jogo que eu tenho memória de ver é um Porto Sporting 94-95, a primeira jornada do campeonato, 95-96, não é essa a minha memória, porque agora estou a falar um bocado de cor, mas é o golo, o Porto ganha 2-1, um bis de Domingos, um golo à meia volta, super famoso esse golo, eu creio que é 95-96, primeira jornada do campeonato, domingo à tarde, quer dizer, fica só aquele paralelo que estávamos a falar há pouco. Tempos diferentes, eu também era um miúdo, portanto 95 eu estaria 6 anos ainda, mas é o primeiro jogo que me lembro. Não quero trazer esse, quero trazer um mais recente, 2004, Vítor Fernandes. Eu acho sinceramente, estou em crer que se Vítor Fernandes não é despedido, o Porto é campeão nesse ano. É o melhor treinador espanhol a ter treinado o Porto. Peço desculpa, é só o meu... Não, isso não é verdade, mas sim. Mas teria sido campeão. Vocês perceberam de quem é que eu não gosto. Mas eu acho que o Fernandes tem sido campeão. É uma precipitação na altura de Pinto da Costa e buscar um Zé a Setúbal, tentando fazer a mesma coisa que tinha feito 3 anos antes, ou 2 anos antes, sim, 2 anos e meio antes. Não correu bem, mas Fernandes nesta altura até vinha de uma sequência de 3 jogos sem ganhar. Tinha perdido para a taça com o Vitória em Guimarães, tinha empatado com o PSG em casa na Liga dos Campeões e tinha empatado um célebre jogo do Nacional 2-2, que está a vencer, creio que 2-0. E depois recebe o Sporting em casa, 9ª jornada, 8 de novembro,
O Porto ganha 3-0, 3 golos na segunda parte. É uma excelente exibição do Porto, uma excelente exibição do Porto na segunda parte. Eu creio que o Fernandes... É uma marca que tem os espanhóis também. Houve outro espanhol que ganhou 3-0 com 3 golos de Telho. Exatamente. Podia ter trazido Telho, podia ter trazido o calcanhar de... O calcanhar sim. Podia ter trazido o calcanhar de Jackson Martínez ao Sporting, um golaço também. São muitos Portos Sporting na Santas, no Dragão. Quis trazer este porque na altura o Fernandes nesse jogo não está no banco. Está na bancada. Estava suspenso por alguma coisa, não faço a mínima ideia, mas está na bancada. E eu na altura, miúdo, 16, 17 anos, tinha uma teoria que tentava vender a toda a gente, que é: o homem não sabe ler o jogo do banco, o homem não vê bem o jogo, o homem faz más substituições, ele tem de ir, como no rugby, tem de ir lá para cima. E ele foi 3-0. E ele nesse jogo estava 3-0. E eu a partir daí disse: estão a ver, o homem tem de ir sempre, mas depois foi lá para baixo com o despedido. Mas nesse jogo, McCarthy, Diego, Carlos Alberto marcaram os golos. Uma segunda parte, um vendaval ofensivo frente ao Sporting, que era a equipa de Sporting de Peseiro, que depois nesse ano vai à final da Taça UEFA, que era a que jogava melhor em Portugal, quando queria jogar. Quando jogava futebol, jogava mesmo, era um futebol, era mais agradável também. A concorrência não era muito forte, a verdade é essa. O Benfica era Trapatónio, que era um futebol não muito vistoso. Mas o Porto, acho que nesta fase de Fernandes ainda deu ali uns toques, mas foi uma época complicada. Foi muito complicada, também só devíamos jogar quando toda a gente queria. Sim, foi uma época complicada, aquela transição, aquele aburguesamento, se quiseres, pós-vitória na Liga dos Campeões. E a malta queria. E muita gente a querer ir embora, uns foram, outros não foram, etc. Portanto, foi... Acabou por ir toda a gente em dezembro. Sim, depois pode ir no Moscou. Mas curiosamente, eu estávamos a falar e eu estava-me a lembrar de uma série de jogos, mas os dois que guardo são os primeiros que me lembro, são um que eu não sei dizer em que ano foi, mas foi há muitos. Aliás, não sei dizer nenhum, mas este é particularmente velho, que era um jogo muito importante para o campeonato, que nós íamos jogar a Alvalade, e era mesmo muito importante, nós não podíamos perder aquele jogo, não? E eles tinham que ganhar. Estávamos numa situação destas e que logo no início do jogo, numa jogada de cara a cá, eles expulsam o Fernando Couto. E nós passámos 90 minutos aflitos e acho que empatámos aquilo ou ganhámos. Não, acho que ganhámos com um golo de Costa Adinov. Ivites, creio eu. Acho que é capaz de ter um golo de Costa Adinov que é tipicamente o tipo de golo sobre o qual nós construímos títulos, que é, nós passámos o jogo todo a defender, não é? E depois metemos uma bola longa que ele correu e apanhou e fez golo. Foi fantástico. E o golo de Jorginho, pá, nos dá mas tem Alvalade. Título em Alvalade, sim. Não é? Sim, não, são os dois em Alvalade. São os dois em Alvalade, sim. Também é Alvalade. Eu creio que o que estás a falar é capaz. Mas pronto, era 93, 94. Mas não tenho bem certeza. A tua memória não é Porto Sporting, mas há pouco já revelámos um bocadinho Luís Dias. Luís Dias, a minha memória é o Luís Dias, porque aparentemente o Luís Dias era um colombiano do mal. Eu não sei se temos hipótese de confirmar um célebre jogo em Braga, creio eu, célebre por maus motivos. David Carmo não se deve lembrar dele com bons olhos, mas depois pagámos, David. Depois compensámos isso largamente. Põe largamente nisso. Que foi, e eu acho que foi apitado por Luís Coutinho. Mas agora não te sei dizer. Presumo que sim. Tenho quase a certeza que sim, mas era um colombiano do mal, porque foi expulso por ter chutado à baliza, não é? Ele chutou à baliza e a seguir, porque o Carmo tinha ido lá tentar impedir isso, acertou no Carmo, que partiu a perna e foi expulso. E eu queria dizer que na altura achei isso absolutamente estúpido. Sim, Luís Coutinho. Pronto. Então, liga de facto com a minha figura da semana, Luís, à jurisprudência nisto, vê lá agora, que achei aquilo absolutamente estúpido e, portanto, quero saudar o facto de, hoje em dia, já termos colombianos do bem, porque, um lance mais ou menos semelhante, por infelicidade, Soares partiu a perna. Isto é objetivo, não tem a ver com o homem, né? Ele partiu a perna, outro desgraçado fez o primeiro jogo. Pronto, partiu a perna e de facto era completamente estúpido que ele fosse punido, porque é um lance de futebol e essas coisas acontecem, mas era, portanto, para saudar o facto de termos feito esse caminho e agora as coisas serem
mais justas, aparentemente, espero que se mantenham. Portanto, é mais um one-off do Futebol Clube do Porto. Se bem que eu tenho a ideia que na altura, em Braga, quando é esse lance do Dias, havia uma norma, uma recomendação da FIFA, do International Board, ou o que seja, para aqueles lances, mesmo acidentais, serem punidos. Eu acho que isso depois foi revertido. Não sei se estou a confundir. Não mas eu vi o jogo e ele efetivamente não teve puta intenção. Ele claro que não. E ontem o Luís Soares, para mim, também não acho que é um lance disputado, normal. Não pode fazer nada. Pode não fazer, pode não ir à bola. Pronto, não é? Agora, ser expulso por isso depende, sai azul e branco. Faltou-me falar de uma coisa, já que hoje estou muito cinzento, se calhar sou muito reclamado. Eu acho muito bem. Mas pronto. Até porque a semana passada não falamos. Vais reclamar onde? Vais para casa reclamar. Tu tens cuidado, não faças isso. Nunca faças isso. Mas não falamos a semana passada, até porque esse comunicado surgiu logo a seguir, ou durante a nossa gravação, que fica este apontamento final. O Rangers emitiu um comunicado a queixar-se do tratamento que os adeptos do Rangers tiveram no Estádio do Dragão. Sim, eu sei. E apesar de eu não saber minimamente o que aconteceu, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, nem quarta, que adeptos visitantes se queixam do tratamento no Dragão. Já aconteceu na Liga dos Campeões aqui há uns anos com o Inter, questões relacionadas também com bilhetes, etc. E o tratamento que deram aos adeptos. Ficaram cá fora? Muitos ficaram cá fora, com bilhetes, supostamente. Há pouco tempo também o Benfica, quando foi o jogo da Taça, queixou-se. Que eu te ia dizer, não é só internacional. Não é só internacional. E os adeptos que só entram ao minuto 45 ou para ver a segunda parte podem ser benfiquistas, podem ser sportinguistas, eu não me interessa. Não gosto de ver este... por muito que depois o presidente de Vilas Boas já tenha dito isto não é responsabilidade do Porto, até pode não ser responsabilidade direta do Porto, mas estamos em nossa casa, saber receber, porque nós às vezes também vamos fora, os adeptos de futebol somos todos adeptos de futebol, e quando vamos fora também, porque há muitos adeptos do Porto que vão fora, como se viu, por exemplo, em Rio Maior, que o estádio só tinha praticamente adeptos do Porto, e há mínimos de tratamento. E acho que o Porto tem de rever o que acontece com os adeptos visitantes, porque não é aceitável que haja pessoas descalças em piso completamente molhado para serem vistoriadas, ou que só entrem ao minuto 45, ou que com bilhete válido não consigam entrar, etc. Tem de ser revisto isto. E estas queixas, se fosse um caso isolado, eu não dava grande valor. Concordo contigo. Não sei exatamente qual é a situação. Eu diria que conseguimos criar aqui um contexto em que faça sentido as pessoas estarem descalças no chão molhado, porque tinha que ser, mas não vale a pena, não conheço a situação. Em tese, concordo plenamente contigo. Nós temos que saber receber, temos que receber bem, independentemente da cor. Incluindo lagartos e lampiões. Sim. Todos. Se eles depois vão lá e pintam as paredes e não sei o quê, nós queixamos, reparamos. Se roubam do museu, como também já aconteceu. Nós não temos que ser iguais. Claro. Temos que ser melhores. No entanto, devemos sempre exigir reciprocidade. Claro. Não, sim. E eu creio Mas para exigir também temos de... Sem dúvida. Mas eu creio que depois fica muito difícil quando tu tens adeptos que estão a entrar num carro para fugir e são parados e são baleados e fica difícil explicar que aquelas pessoas devem ser bem tratadas. Devem. Mas tem que ser recíproco. E se nós temos um discurso de ódio do outro lado, depois fica muito difícil para nós também fazer as coisas como deve de ser. Por isso é que eu te digo, eu em tese estou completamente de acordo contigo. A organização do jogo não tem nada a ver com claques, não tem nada a ver com cores, tem que ser impecável. E até pode haver boas razões, ou seja, sem legítimas dúvida, razões. mas explica-nos. E não podem ser tantas vezes a queixar-se das mesmas coisas. Mas depois temos que exigir o mesmo tratamento impecável para os nossos que não podem sofrer. Isto é principalmente este alerta que eu faço, é principalmente um alerta para a defesa dos nossos, quando são, porque se nós tratarmos bem, depois, como estavas a dizer, depois também podemos exigir o mesmo e devemos exigir o mesmo, e estamos mais à vontade e não temos, não digo no currículo este tipo de acontecimentos, mas a verdade é que começam a existir várias queixas, não é? É recorrente.
E quando são jogos da UEFA, a UEFA é preciso ter muita atenção, porque a UEFA multa, ainda agora o Sporting foi a Bilbao, não levou adeptos, e os adeptos do Porto querem, nesta caminhada europeia, ir lá fora. Os away days, como se diz em inglês, são um ponto importante da vida de muitos adeptos que gostam. É um momento sempre diferente, eu já o fiz, e isso não pode ser sim, acho que sim, não pode ser manchado. A isso, e até porque o nosso histórico prende-se mais com relações nacionais do que internacionais, e portanto aí não, creio que não se coloca essa questão, não é? É verdade. E portanto fica só este ponto. A semana passada não fomos a tempo de eu falar. Para a semana, nós costumamos gravar à sexta-feira, o episódio costuma sair à sexta-feira. Para a semana vai sair um bocadinho mais cedo, até porque para ser mais perto do rescaldo desse clássico Sporting Porto. Do regresso aos 7, não é? Do regresso aos 7 pontos, sim. Do regresso aos 7. É uma série de livros. Exato. Farioli e os 7. Espero que tenham gostado deste programa. Silva, até para a semana. Vemo-nos para a semana com um convidado, não é? À partida é esse o plano. Um abraço a todos que estiveram desse lado a ouvir ou a ver, e já sabem, se é canto do Porto é provável que dê golo. Um abraço a todos.